Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é internacional. Palmeiras e Flamengo farão no domingo a final da Libertadores da América Sub-20. É a primeira vez que a Libertadores dessa categoria tem dois times brasileiros. Nessa quinta-feira, o Palmeiras venceu o Belgrano por 2-0, enquanto o Flamengo fez 1-0 em cima do Danúbio rubro-negro, que é o atual campeão da Libertadores. Já Max, ponta do Sampaio Corrêa, foi sugerido ao Vasco. O problema é que o Cruz Maltino ainda não se decidiu sobre contratar ou não o jogador, que também está na mira de outros clubes da Série B. Com a camisa do Sampaio Corrêa, nessa temporada foram 14 jogos, 6 gols e 4 assistências. Não confunda o Sampaio Corrêa, a que eu me refiro, é um time do Rio de Janeiro, beleza? Bora falar também sobre Miguelito. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o meio atacante boliviano do Santos tinha negociações avançadas com o América, certo? Já há uma troca de documentos e o Miguelito ficará emprestado no Coelho até dezembro, ou seja, até o fim da Série B. O Coelho não paga absolutamente nada pelo empréstimo, assume 100% dos salários e o Santos imagina ganhar com a visibilidade. Já o zagueiro Naves, do Palmeiras, não vai jogar no Sport, apesar das muitas especulações. Em janeiro, existia uma negociação que esteve próxima de ser fechada. Acabou que não rolou e, nesse momento, o Sport nem sequer conversa com o Palmeiras. A maior possibilidade para o Naves é de jogar no Red Bull Bragantino. Para fechar o giro de notícias, o Bahia está de volta à Libertadores da América na fase de grupos, depois de 36 anos nessa quinta-feira. Vitória por 1-0 contra o Boston River, na Fonte Nova, o único gol da partida marcado por Jean Lucas. Já o Atlético Paranaense assegurou vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao fazer 3-1 no Guarani de Bagé. Os 3 gols marcados por Luiz Fernando, ex-jogador do Atlético Goianiense. Luiz Fernando, que com a camisa do Furacão já soma 9 gols e uma assistência em 14 jogos. Para fechar de vez, o goleiro John de fato renovou seu contrato com o Botafogo. Ele garantiu um belo reajuste salarial e a prorrogação do vínculo até dezembro de 2028, enquanto o Cruzeiro ficou no pote 1 da Copa do Brasil. Essa é uma grande vantagem para a Raposa, que terá um duelo na terceira fase contra um adversário de ranking bem inferior. Se o Cruzeiro, por exemplo, tivesse ficado no pote 2, poderia enfrentar qualquer time que vem da Libertadores da América na Copa do Brasil. Preciso falar agora sobre a Portuguesa Maceió, deve ser a próxima baixa da Lusa para a Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante de 21 anos de idade, revelado na base da Lusa e que desde o ano passado vem sendo monitorado por clubes grandes, está perto de trocar a Portuguesa pelo Atlético, time mineiro que vai disputar a Série B do Brasileiro. O Maceió esteve na mira de alguns clubes nos últimos dias. O Mirassol da Série A e o América da Série B eram outros interessados, mas o Atlético foi o único que topou bancar uma compensação financeira para a Lusa pelo empréstimo até o fim da temporada. Essa compensação deve girar na casa dos R$150 mil. Vale a lembrança de que o Maceió surge no Campeonato Paulista do ano passado, chama a atenção do São Paulo e do Santos, embora as propostas não tenham aparecido. Ficou apenas no campo das sondagens. Na atual temporada, o Maceió disputou 12 jogos com 3 gols e uma assistência com a camisa rubro-verde. Bora falar agora sobre Pulgar. O volante chileno renovou seu contrato com o Flamengo. Excelente notícia para o torcedor rubro-negro, especialmente porque algumas semanas atrás o Pulgar estava decidido a cumprir seu contrato, que se encerrava em dezembro, para voltar para o futebol europeu. A mudança passa por uma conversa a portas fechadas com o técnico Felipe Luiz. Felipe mostrou ao chileno a sua importância dentro do elenco e o status de protagonista que ele tem. A partir daí, o Pulgar permitiu que o seu empresário se acertasse com o Flamengo e na noite dessa quinta-feira, de acordo com o jornal Globo, houve a reunião definitiva para a assinatura desse novo contrato, que só se encerra em dezembro de 2028 e faz o Pulgar alcançar a marca de R$1 milhão por mês de salário. O Flamengo que tem mais de 12 jogadores ganhando acima de R$1 milhão mensais. Só para completar, em relação ao Flamengo rubro-negro, que se prepara para o jogo da volta da final do Campeonato Carioca, com a vantagem de jogar pelo empate contra o Fluminense domingo no Maracanã. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador. O Atlético garantirá ao América, seu adversário, na final do Campeonato Mineiro, bastante dinheiro.
é que a decisão que estava marcada para o Independência foi passada para o Mineirão depois dos 4-0 do Galo no jogo de ida. E a expectativa é de mais de 50 mil pessoas, entre elas basicamente atleticanos, assegurando uma renda de 5 milhões de reais. Tirando todos os descontos com impostos, entre outras coisas, devem sobrar ao Coelho mais de 3 milhões e meio de reais. Só para lembrar, a folha salarial do América gira na casa dos 2 milhões. Ou seja, em apenas um jogo, o América vai garantir cerca de 2 meses da sua folha salarial. Foi a forma que o Coelho encontrou para diminuir um pouquinho do prejuízo com a eliminação precoce na Copa do Brasil. O América caiu na primeira fase e deixou de faturar uma boa grana. Só para completar outra curiosidade, o América tem contas em dia, nunca atrasa salários, mas não tem capacidade para grandes investimentos. Até por isso não pôde utilizar o Matheus Mendes, que é goleiro do Atlético, na primeira partida final. Para que fizesse isso, o América precisaria desembolsar 750 mil reais. Acabou que o Matheus Mendes não jogou o jogo e foi o titular e falhou feio no primeiro gol e também no quarto gol. A última em relação ao clássico. Até aqui as maiores rendas brutas do Campeonato Mineiro ficaram para Cruzeiro e Atlético na fase de grupos, Galo e América na final, 4 milhões e 100 mil reais para cada um dos jogos. A tendência é que nesse sábado, 16h30, no Mineirão, a gente tenha a nova marca de público e também de renda. Hora de falar sobre o Santos. Você acredita que o Peixe lucrou menos no Campeonato Paulista de 2025 com o Neymar do que na temporada passada sem o craque? Parece maluco, mas tem uma explicação. No ano passado, o Santos conseguiu chegar até a final do Paulistão e a queda precoce na semifinal faz com que o Peixe tenha uma receita menor. O Santos faturou na edição desse ano 3 milhões e 400 mil contra 3 milhões e 800 mil do ano passado. O prêmio de vice-campeão, com 1.650.000, ajuda a explicar essa diferença. Importante dizer também que com público e bilheteria, o faturamento do Santos no ano passado foi maior, especialmente por conta de um jogo na final do Campeonato Paulista, algo que o Peixe não terá nesse ano. A contrapartida é que, se não deu muito dinheiro com prêmios e também com bilheteria, o Santos conseguiu muito mais grana a partir do Neymar, com extracampo, patrocinadores, entre outras receitas, isso sem falar em ganhos físicos. A infraestrutura do centro de treinamento está sendo toda alterada, já existiram algumas reformas na Vila Belmiro, incluindo os vestiários, enfim, a presença do Neymar ainda assegura enorme avanço e crescimento nas redes sociais. Hoje o Santos tem nas redes sociais apenas menos seguidores do que Corinthians e Flamengo. Saideira sobre o Peixe. O Santos tem amistoso marcado contra o Curitiba no Couto Pereira no próximo domingo. O Neymar estará com o restante do elenco. Resta saber se ele terá condição de atuar pelo menos por alguns minutos. Beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Preciso explicar tudo para você sobre o FIDIC, aquele fundo de investimentos que pretende captar 220 milhões de reais para que o tricolor alongue as suas dívidas. Ele paga as dívidas mais emergenciais e passa a ter menos juros bancários, menos problemas com bancos. Até esse momento, o São Paulo já arrecadou 135 milhões de reais dos 220 milhões previstos. De acordo com o tricolor, esse número é excelente. Não havia possibilidade de captar toda a grana num primeiro momento. A explicação do São Paulo é a seguinte: todos os recursos necessários para as antecipações programadas nos primeiros meses do fundo foram captadas com sucesso. Ao longo dos próximos meses, outros investidores vão poder entrar no FIDIC do tricolor. Dos 135 milhões de reais, 31 milhões foram destinados a pagamentos de dívidas bancárias. O tricolor tinha, antes do FIDIC, 281 milhões de dívidas com bancos. A atualização de hoje aponta 239 milhões de dívidas com bancos, uma redução importante. Nicola, e onde é que foi parar o restante do dinheiro? Você falou que arrecadou 135 milhões e gastou 31 milhões com bancos. O restante foi utilizado para pagamento da folha salarial, direitos de imagem,
tributos e acordos, além de outras despesas operacionais. Dá para dizer que o FDIC tem funcionado bem e permitiu ao São Paulo, por exemplo, a quitação de direitos de imagem atrasados, folha salarial, entre outras coisas mais. Mas o São Paulo, nesse momento, concentra esforços em assinar de vez o contrato com Evangelos Marinax, um magnata grego que está disposto a virar sócio de Cotia para que o tricolor passe a ter, de fato, uma condição melhor. Preciso te explicar agora se o Palmeiras está mesmo em busca de um lateral esquerdo. Especulação que tem tomado conta dos noticiários alviverdes e que vai crescer a partir do acordo com o Lucas Evangelista. O Palmeiras, enfim, conseguiu camisa 9 dos sonhos, o Vitor Roque, fechou com camisa 8, o Lucas Evangelista, também trouxe 2 zagueiros, o Mikael e o Bruno Fux. Agora há essa especulação em relação à lateral. Alguns dias atrás já haviam dito sobre o Rubens, jogador que pertence ao Galo, eu descartei essa negociação. Também falaram nos últimos dias sobre Ayrton Lucas, lateral esquerdo de 27 anos de idade que tem perdido espaço no Flamengo. Confesso que num primeiro instante lembrei da relação ruim, complicada entre Palmeiras e Flamengo. Os dois clubes têm evitado fazer negócios até porque são hoje os grandes rivais no futebol brasileiro. Importante lembrar ainda que Ayrton Lucas tem apenas 5 jogos na atual temporada, 293 minutos. Não é titular desde 8 de fevereiro, quando jogou 82 minutos diante do Fluminense. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte alviverde que assegurou que não existe movimento nem negociação para a contratação de um lateral esquerdo. O Palmeiras entende que, com Piquerez e Vanderlan, está bem servido para o setor. Vanderlan foi o titular, por exemplo, no confronto contra o São Paulo, até porque o Piquerez voltava de contusão. E a pergunta que eu deixo para você é: o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo? Você contrataria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está no mercado de olho em técnicos. Apesar de o Ramon Dias não ter sido demitido, Augusto Melo, Fabinho Soldado e companhia já trabalham na sucessão do treinador argentino. Isso porque o Ramon não ficará em caso de vice-campeonato paulista. Palmeiras e Corinthians começam a decidir o título nesse domingo no Allianz Parque, partida de volta marcada para 27 de março. Se o Corinthians perde, por exemplo, por 3-0 para o Palmeiras fora de casa, existe a chance ainda de nesse final de semana o Ramon Dias ser demitido. Até por isso a necessidade de mapear o mercado e entender as condições e os nomes à disposição. Posso contar para vocês que o Corinthians já fez informalmente um contato com o Tite. Sabe aquela coisa básica de: e aí, Tite, como é que você tá? Tudo bem? E esse projeto de trabalhar na Europa é irreversível? Você está decidido a trabalhar lá e só lá? Ou você aceitaria conversar com a gente? O que eu recebi de feedback de uma pessoa do Corinthians é de que esse primeiro contato com o Tite foi positivo. Ele reafirmou a vontade de trabalhar na Europa na metade do ano, mas não fechou as portas para o Corinthians. Outro nome defendido dentro do timão é Renato Gaúcho. E aí eu quero contar um bastidor importante: o Igor, aquele investidor gaúcho que colocou bastante dinheiro na campanha do Augusto Melo no início do ano, é o principal defensor da contratação do Renato. Renato que já esteve nos planos do Corinthians antes da contratação do Ramon Dias. Na oportunidade, Renato disse que não poderia deixar o Grêmio brigando contra o rebaixamento. Então, o caminho natural hoje é: se o Ramon Dias for demitido, o Corinthians prioriza a contratação do Tite. Em caso de insucesso, vai tentar fechar com Renato Gaúcho. E você, corintiano, ficaria com Ramon Dias? Optaria pelo Tite? Gosta do nome do Renato? Ou sugeriria um terceiro nome? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, se puder compartilhar esse vídeo, melhor ainda. Abraço, tchau! Fala, torcedor do Botafogo. Que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola, se inscreva agora mesmo para ficar sempre bem informado. Feito isso, vamos à notícia. Uma verdadeira bomba acaba de sacudir o futebol brasileiro. O meio-campista Fred, ex-Manchester United e atualmente no Fenerbahçe, manifestou o desejo de voltar ao Brasil nos próximos anos. Em entrevista à Cazé TV, o craque revelou que tem um carinho especial pelo Internacional, clube que o revelou, e pelo Atlético Mineiro, seu time do coração. No entanto, essa declaração acendeu um alerta em gigantes do futebol nacional, que já estão de olho na situação do volante e podem entrar na briga pelo seu futebol. Apesar de estar vinculado ao Fenerbahçe até 2027, com possibilidade de renovação, Fred deixou claro que vê com bons olhos um retorno ao Brasil em breve.
Essa declaração caiu como uma bomba no mercado da bola, despertando o interesse imediato de diversos clubes do futebol brasileiro. A possibilidade de contar com um volante do seu calibre, com experiência internacional e passagem por clubes gigantes como Manchester United, não é algo que passa despercebido pelos dirigentes das principais equipes do país. Afinal, Fred é um jogador que alia técnica, intensidade e liderança, características cada vez mais valorizadas no cenário nacional. Com essa sinalização, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians já estão em estado de alerta, monitorando a situação do atleta para entender a viabilidade de uma possível investida. O Cruzeiro, que busca reforçar seu meio-campo e voltar a brigar entre os grandes do futebol brasileiro, enxerga em Fred um nome que poderia elevar o nível técnico da equipe. O Botafogo, com a injeção financeira da SAF e a ambição de se consolidar como uma das grandes potências do futebol nacional, também surge como um possível destino para o meio-campista. Ambos os clubes vêm trabalhando para reforçar seus elencos com nomes de peso e sabem que um jogador como Fred pode ser um diferencial na busca por títulos. Do outro lado, ao Flamengo e o Palmeiras, clubes que vivem momentos vitoriosos e constantemente brigam por títulos em todas as competições que disputam. O rubro-negro carioca tem um meio-campo recheado de craques, mas a chegada de Fred poderia agregar ainda mais qualidade e profundidade ao elenco. Já o Palmeiras, sempre atento às oportunidades de mercado, poderia enxergar no volante uma peça-chave para manter sua hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano. E, claro, o Corinthians, em busca de uma reestruturação e de reforços que elevem sua competitividade, também surge como um forte candidato. A briga promete ser intensa e, dependendo das movimentações nos bastidores, podemos estar diante de uma das maiores disputas do mercado da bola nos próximos meses. Na atual temporada, Fred tem sido peça fundamental no meio-campo do Fenerbahçe, acumulando 31 partidas disputadas, 3 gols marcados e 7 assistências distribuídas. Esses números não apenas demonstram sua capacidade ofensiva e sua visão de jogo, mas também ressaltam sua regularidade e influência dentro de campo. Com uma presença constante na equipe turca, Fred se firmou como um dos principais articuladores do time, ajudando tanto na construção das jogadas quanto na recuperação da posse de bola. O volante brasileiro se destaca pelo seu dinamismo e versatilidade. Ao longo da temporada, ele tem mostrado uma capacidade impressionante de transitar entre os setores do campo, apoiando a defesa quando necessário e se lançando ao ataque para criar oportunidades para seus companheiros. Seu trabalho de marcação é eficiente, demonstrando um alto índice de desarmes e interceptações, o que faz dele um jogador essencial para manter o equilíbrio tático da equipe. Além de sua qualidade defensiva, Fred também se sobressai na distribuição de passes e na inteligência tática. Seu índice de acertos em passes é elevado, evidenciando sua capacidade de controlar o ritmo da partida e ditar o jogo no meio-campo. Jogadores com esse perfil são extremamente valorizados no futebol moderno, pois conseguem desempenhar múltiplas funções em campo, algo que certamente chama a atenção dos clubes brasileiros que sonham em repatriá-lo. A experiência adquirida na Europa também pesa a favor do volante. Após temporadas vestindo a camisa do Manchester United e enfrentando algumas das maiores equipes do mundo, Fred amadureceu como jogador e se tornou ainda mais completo. No Fenerbahçe, ele tem se consolidado como um líder técnico e tático, algo que pode ser um diferencial caso decida retornar ao futebol brasileiro. Um atleta com sua bagagem internacional pode agregar muito não apenas dentro de campo, mas também na formação dos mais jovens dentro do elenco. Diante desse cenário, a pergunta que fica no ar é: qual clube brasileiro terá o poder de convencimento para trazer esse reforço de peso? Com tantas características desejadas por qualquer grande equipe, Fred certamente será alvo de uma disputa acirrada entre os gigantes do futebol nacional. Seja Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo ou Cruzeiro, todos sabem que ter um jogador desse calibre pode significar a diferença entre brigar por títulos ou apenas figurar entre os candidatos. A torcida já está empolvorosa e aguarda ansiosamente os próximos capítulos dessa possível volta ao Brasil. O Internacional, por ser o time que revelou Fred ao mundo do futebol, pode ter certa vantagem sentimental na disputa, mas sabemos que o mercado da bola não vive apenas de emoções. O Atlético Mineiro, por sua vez, também pode se beneficiar do desejo do jogador de vestir a camisa alvinegra, mas terá que superar o assédio dos outros gigantes do Brasil. O Flamengo, sempre atento a jogadores de renome, poderia encaixá-lo em um meio-campo estrelado, elevando ainda mais o nível da equipe. O Palmeiras, que busca constantemente reforços de impacto, também pode ver em Fred uma peça-chave para manter sua hegemonia no cenário nacional e internacional. Já o Corinthians, que busca reestruturação e reforços para fortalecer seu elenco, poderia apostar na experiência do volante para retomar sua competitividade. Enquanto isso, o Botafogo,
com o investimento da SAF e o Cruzeiro, em busca de um novo grande nome para seu projeto de reconstrução, podem entrar forte nessa disputa. O fato é que o desejo de Fred de voltar ao Brasil é um prato cheio para os clubes que almejam um jogador de sua categoria. Mas, para que essa negociação aconteça, será preciso um planejamento financeiro sólido, já que ele ainda tem contrato longo na Europa e não será uma contratação barata. Agora, torcedor botafoguense, queremos saber de você. Para qual time Fred deveria voltar? Seria um bom reforço para nosso glorioso? Você acredita que ele ainda tem futebol para brilhar no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades do futebol brasileiro.